Oi, gente, tudo bem com vocês? Que bom, espero que todos nós estejamos bem. Vamos lá para mais um vídeo de coordenador para coordenador, né? Então, às vezes os paizinhos entram aí para dar uma olhadinha e tem dicas também para os pais, né? Visto que coordenação é tão próximo da família, precisa ser próximo da família, porque afinal de contas a gente faz parte da família. Então, acaba não sendo algo tão restrito assim, né? Apesar de que o canal é de coordenador para coordenador, que é coordenação em foco. Porém, os pais já sabem que a coordenação lida direto com o bem maior deles, né? São os filhos, né? Tanto que eles só confiam, deixou o filho na escola, porque eles confiam no teu trabalho, no trabalho da tua equipe. E no vídeo passado eu já fiz uma deixa sobre a Chiquinha, né? Lembra que eu falei da Chiquinha, que estava no marco do desenvolvimento, onde ela deveria estar andando, né? E não estava, a gente entrou com intervenção, chamou a família, né? E a família fez a intervenção clínica, o processo clínico, e deu super certo. E esse vídeo a gente vai tratar sobre um tema que é meio que complementar um outro, que nem tudo deve ser deixado para depois, né? Nem tudo a gente pode dizer assim, é besteira. Vou dar outro exemplo de Chiquinha, né? De outra Chiquinha. A gente observou que a criança tinha compulsão alimentar, né? Tinha esse distúrbio alimentar, né? Ao nosso ver, né? Tudo é tratado de forma coletiva com a família. E hoje as famílias a gente passa muito estresse para as crianças, nós somos muito ansiosos e as crianças cada vez mais novas têm ansiedade, né? E isso deve ser tratado e observado bem, né? Não é que a criança seja gulosa, antigamente era comilona, né? Hoje em dia chama-se compulsão alimentar, que se não for tratado de forma adequada, pode ser uma criança obesa lá na frente, e coisas que com pequenos ajustes ali, família, escola, tudo pode ser resolvido, sem precisar de fazer lá na frente uma bariátrica, né? Sem precisar fazer essas dietas malucas, nem, enfim, principalmente meninas, né? Principalmente as meninos também, mas o menino é mais tranquilo. Nós mulheres somos mais cuidadosas, né, com o nosso corpo. Então, essa criança é uma menina também. Eu observava que essa menina, gente, ela comia, repetia, queria mais, a gente ainda dava aquela colherinha, mas ela ficava chorando quando via os outros comendo. Isso era repetido em todas as refeições da escola. E eu conversei com a professora e eu disse, gente, isso não tá legal, né? A criança tem 1 ano. E olha que os pratos da escola que eu trabalho, geralmente, são pratos muito bem postos. Estou falando para você que é muito bem posto, porque são muito bem postos para uma criança de 1 ano. E ela repetia e queria mais, e queria mais, e queria mais. E tipo assim, não vai dar mais. Vou chamar a família. Chamei a família. Primeiro eu conversei com a psicóloga educacional para saber se eu estava certa, né? Porque às vezes a gente vai um pouquinho além da nossa compreensão, né? Já entra um outro profissional aí, o psicólogo educacional está aí para nos apoiar ou não, dizer, não, Lucrécia, é normal. Aí ela disse, realmente não é normal. Chamei a psicóloga para observar essa criança. A Liana é maravilhosa. A Liane chamou a família e a família ficou preocupada porque na família da mãe já tinham históricos de pessoas obesas com obesidade. Olha aí a importância desse olhar. Tá vendo aí como isso aí a gente não pode deixar passar. Às vezes, gente, é uma coisinha tão simples, mas que a gente está ajudando tanto aquela família. A família já passa o dia inteiro longe dessa criança, né? Então, o olhar mínimo, né? É a criança que está com o pezinho assim, é a criança que está com o pezinho assim, é a criança que olha assim, é a criança que não sei o quê. Peque por excesso de informação, só não deixe passar. Esse é um conselho que eu tenho e eu deixo claro para os meus pais. Olha, se é de pecar, vamos pecar por excesso, tá? Vamos pecar por excesso, que é a melhor coisa que existe. Informação nunca é demais.
Então, se a família deixa a criança lá, principalmente no tempo integral ou semi-integral, que ela passa 6 horas dentro da escola, para isso nós temos a agenda eletrônica, se a família manda, às vezes, a van escolar pegar na escola, não tem nem tanto esse contato diariamente com a escola, né? Às vezes a van vai deixar, a van vai pegar, então a gente quase não vê esses pais, e é importante a agenda estar sempre ali com as informações adequadas, no mínimo, que é se ela fez cocô, como foi esse cocô, que é importante, se a criança dormiu, se a criança comeu, se a criança repetiu ou não repetiu, se comeu a metade, se comeu. Enfim, tudo é muito importante para a família estar sabendo como foi o dia a dia daquela criança, para que ela possa estar tomando iniciativas a partir daquela informação. Às vezes a criança chega em casa irritada, meu Deus, por que ela está irritada? Peraí, deixa eu ver aqui. Como é que foi o dia dessa criança? Primeira coisa que a família deve procurar é o quê? A agenda. Ah, ela não dormiu hoje. Ah, então é isso, é sono. Ela está com muito sono, não sei o quê. Então vamos organizar, vamos dormir mais cedo. Ah, ela não fez cocô hoje na escola. Pode ser isso, pode ser gases, pode ser alguma coisa que está incomodando essa criança. Então, é muito importante que nós possamos estar passando essas informações para a família. E voltando ao nosso tema, puxando aqui novamente, existe períodos, gente, que são críticos para o desenvolvimento de habilidades e linguagem, coordenação motora, funções cognitivas. Existe o tempo adequado para aquilo. E respeitar e estimular, tá vendo aí que são duas vertentes? Uma a gente precisa respeitar, não está na fase. Outras a gente precisa estimular, porque já está na fase. Então, a gente tem que ter muita sensibilidade nesse processo, tá certo? Então, esse respeito e esse estímulo bem dosado, ele vai o quê? Ele vai causar com que essas fases passem de forma gradual, lembrando que ninguém é igual, né? Ninguém é igual. Quem tem 2, 3 filhos sabe disso. Um começou a engatinhar com tantos anos, outro foi precoce, o outro está na idadezinha normal. Então, eu anotei aqui no meu celular, tá certo? Como monitorar o desenvolvimento infantil. Por isso que eu anotei aqui nesse meu celular. Nossa, a capinha tá horrível. Então, linguagem. Com relação à linguagem, a criança ela começa a balbuciar por volta dos 6 meses, tá? As primeiras palavrinhas entre 12, um ano e 18 meses, ela já forma de 1 ano até 1 ano e 6 meses, ela está dizendo ali as primeiras palavrinhas. Passou, saiu do balbuciar, ala, ala. Que você mais ou menos, quem é pai, quem é mãe, já entende tudo que a criança fala, né? Basta o choro, já é uma comunicação fora do normal, né? Então, com 2 anos de idade, ela já precisa, lembra, gente, né? Completou 2 anos, eita, já tem que estar falando frase, eita, já tá. Não, calma, até 2 anos e 6 meses, eu dou um prazozinho de 2 anos e 6 meses para essa criança estar formando frases simples, né? Quero brincar, né? Ou me dá água, né? São frases simples. Vem cá, mamãe, mamã, sei lá, mas ela já tem que, aos 2 anos, no máximo 2 anos e 6 meses, ela está falando. Então, não atingiu isso aí com relação à linguagem. Opa, vamos procurar uma fonte. Eu tenho uma criança de 2 anos e 6 meses que eu falei com a mãe, né? E às vezes nem pense que tudo a gente faz a nossa parte. E nem pense que tudo que você falar vai ser aceito, tá, professor, tá, coordenador? E a criança, eu notei que ela tem a língua presa. Ela não fala, chegou, ela fala, chegou. Ela é muito T, sabe? E eu falei pra ela, mas mãezinha, vamos procurar uma fono pra fulano. Ela olhou pra mim e disse, pra quê? Essa mãe é psicóloga. Aí eu digo, não, eu quem observo, né? Não, tá super normal, tá tudo de boa. Então não foi aquela mãe que demonstrou interesse na tua observação.
né? Ai, Lucrécia, vamos, o que é que você percebeu? Aí sim você vê que a professora, que a mãezinha, que a família ali, né, está empenhada. A gente faz o nosso papel, a gente dá deixa e qualquer coisa, mãezinha, vem cá para a gente falar sobre esse assunto, né? Então, a motricidade, até os 2 anos, ela sustenta a cabeça, senta, engatia, anda e corre em sequências, desenvolve habilidades finas, como pegar objetos pequenos, ela já consegue fazer isso. Então, a criança que não consegue pegar objetos pequenos, que a criança que não corre, né? Então, a motricidade dela ali, o que corre, estou falando dos atrasos, tá? Se isso não acontece, vamos chamar a família. O cognitivo, como está a atenção daquela criança? Memória e resolução de problemas que envolvem brincadeiras e desafios adequados para a idade, né? Então, aqui essa tampinha, me dá uma tampinha igual. A criança de até 2 anos, ela sabe perfeitamente pegar uma tampinha. Então, às vezes você percebe até que a criança tem daltonismo por certas brincadeiras lúdicas, né? Até 3 aninhos ali, por volta de 3, 3 e meio, tá ali. Ah, pega a tampinha branca para mim, é vermelha. Eu falei, tia, essa tampa é preta. Não é vermelha, é preta. Então aí você já abre, liga teu alerta, tá? Socioemocional dessa criança, ela expressa emoções, forma vínculos, segue regras, interage positivamente. Às vezes tem criança ali que ela é introspectiva, tem criança que não brinca, tem criança que se isola, aí a gente já chama a família, né? Não, pelo amor de Deus, vai dizendo, ai, tem autismo. Não, não pensa dessa forma, ai, tem hiperatividade. Quem faz diagnóstico é o especialista, é o neuro. Pede para a mamãe procurar o neuropediatra, pede para a mamãe procurar o psicólogo para ver o que aconteceu, para investigar, e depois vem com laudo e juntos vamos trabalhar essas dificuldades dessa criança, tá bom? Habilidades adaptativas. Ganha autonomia em atividades diárias como comer, né? Até 2 aninhos a criança está ali, ela já, a partir de 1 ano e meio, pelo menos na escola que eu trabalho, a criança já sabe. Vê o que derrama, mas ela já tem autonomia para pegar a colher ali, né? Que não é colher, né? Então ela pega a colherzinha, não é mais aquela colher tortinha, já a colher mesmo, e já consegue comer. Ela consegue vestir-se e usar o banheiro, né? Isso quando está no período de desfralda, isso é trabalhado, a criança vai saber sentir ali quando os esfíncteres tá para sair, né? Quer fazer xixi, quer fazer cocô, então ela dá aquele alerta. Eu tenho crianças de 5 anos que ainda usa fralda, isso não é positivo, isso não é uma coisa. Vai fazer 6 anos a criança ainda usa fralda. Né? Eu já chamei a família, já falei, aquele que eu digo a vocês. Você não diagnostica nada, você não tem essa autonomia para diagnosticar. Dizer, ai mãe, essa criança tem autismo, ai mãe, essa criança tem TDAH, ai tem TDA, tem dislexia, tem apraxia, né? Então você sempre vai chamar essa família e dar caminhos. Procura o pediatra, procura o neuropediatra, procura uma psicóloga que vai poder lhe orientar melhor. Meio que a gente já sabe que a criança tem, mas a gente não pode abrir a boca e falar, isso dá até processo. Tá bom? Então, esse foi o nosso videozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa, foi um pouquinho longo, mas o assunto é bem abrangente. Se fosse o caso, eu tinha que passar mais de meia hora aqui, mas o nosso objetivo não são vídeos cansativos, né? Assim, somos todos, nós lidamos com criança e sabemos que é muito ruim a gente ficar parado numa tela 30, 40 minutos escutando algo que tem que ser objetivo, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.